Durante sua live semanal, o deputado federal Maurício Marcon comparou o que já vem acontecendo na economia argentina desde a posse do presidente Javier Milei com o que ocorre no Brasil no governo Lula. O deputado lembrou que o presidente Milei foi a Davos e fez um impressionante discurso sobre liberdade e apontou os resultados desse tipo de política. Marcon explicou que no primeiro mês de governo Milei, a bolsa de valores daquele país subiu 80% e comparou. No governo Lula, não cresceu absolutamente nada, apenas ficou estagnada como a nossa economia. O deputado também explicou que a Argentina já tem uma previsão de superávit para o próximo ano e disse, ou seja, o Milei levando a Argentina para o caminho certo mais uma vez, enquanto no Brasil, o Haddad passou o primeiro ano inteiro tentando aumentar impostos, conseguiu destruir o mercado. Marcon afirmou, ou seja, estamos caminhando a passos largos para o desastre que a Argentina viveu nos governos de esquerda e a Argentina já está saindo do desastre em que a esquerda a colocou. O deputado disse que faz a comparação para que os brasileiros entendam que tem como o país dar certo. É só não ter um governo perdulário, incompetente e corrupto como a gente tem no governo Lula. O deputado também falou sobre a invasão da residência e do gabinete do líder da oposição, deputado Carlos Jordi, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele qualificou como um ataque à democracia. O deputado relatou que a oposição já vem se reunindo virtualmente e deve fazer uma reunião presencial de emergência em breve para traçar uma estratégia de reação do Legislativo. Marcon lamentou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteja se omitindo, comparando com momentos em que Lira se manifestou até sobre o uso de uma peruca e apontando, em 15 minutos estava no Twitter, e em um caso gravíssimo como esse, não se manifesta. Maurício Marcon lamentou que muitos deputados tenham se enganado a respeito de Arthur Lira, acreditando que ele defenderia prerrogativas dos parlamentares. O deputado disse, no meu ponto de vista, ele não está preocupado porque, no meu ponto de vista, os interesses dele são outros. Essas palavras valem para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Esses dois presidentes apequenam o Congresso Nacional. O deputado reconheceu a perseguição aos opositores do governo Lula e disse: estão tentando de tudo para calar a nossa voz e asfixiar a oposição, assim como é feito nos regimes comunistas que eles defendem. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 30 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vou começar sobre o discurso do Milei, vou tentar ir numa ordem cronológica aqui. Para quem não acompanhou o discurso do Milei, ele falou sobre liberdade, né, sobre o capitalismo, deu números de como a Argentina nos anos 1860 adotou o capitalismo, o livre mercado em 1890, né, cerca de 35 anos depois, já era o país mais rico do mundo. Para você que não sabe, a Argentina nos anos 1890, ou seja, no fim do século XIX, era o país mais rico do mundo e é o único caso na humanidade até hoje de um país que se desenvolveu e voltou a ser subdesenvolvido. Por quê? Porque adotou medidas, né, de socialismo, de o Estado grande, inchado, e aí hoje a Argentina, segundo as palavras do próprio Milei, saiu de primeiro para número 140 de país em questão de riqueza, ou seja, uma queda aí muito grande, né? E nós, como vocês sabem, estamos seguindo o mesmo caminho. Para quem não assistiu o discurso, que foi amplamente divulgado, vale muito a pena assistir, porque é um discurso assim, nossa, assim, eu que sou um liberal, assim, confesso que chegou a arrepiar, assim, muito maravilhoso assistir inteiro, e até nesse discurso a gente viu... Quem é empresário, assista, quem quer ser um vencedor na vida, não aqueles derrotados, ficar reclamando de tudo, também vale muito a pena assistir. E uma coisa que me chamou a atenção é da inteligência artificial, né? Que eles conseguiram traduzir com a voz do Milei para todas as línguas. Então a gente vai ter uma revolução enorme na inteligência artificial nos próximos anos. E aí a gente pega alguns números do primeiro mês do governo Milei. Primeiro, a Bolsa de Valores da Argentina subiu, sabe quanto, amor? Chuta. Não olha. Qual bolsa? Bolsa de Valores da Argentina. Ah, eu não entendo Merval. nada dessas coisas. Bom, o que é a bolsa? Assim, para quem não é muito afeito à bolsa, a bolsa ela mais ou menos faz um prognóstico futuro de como a economia vai se comportar. A bolsa da Argentina subiu em um mês 80%, tá? 80%. Só com os decretos de livre mercado que o Milei vem fazendo e a previsão de uma economia que vai crescer muito e vai dar muito exemplo ao lixo econômico que nós temos hoje aqui no Brasil. Para vocês terem uma comparação, em um ano a Bolsa do Brasil não cresceu absolutamente nada no governo Lula, apenas ficou estagnada, assim como a nossa economia. Então, aí a gente já tem um bom comparativo. Ai, Marcou, mas eu não como bolsa. Sim, mas tu trabalha numa empresa, né? Esse é um argumento, mas eu não como bolsa, assim. Sim, tu come arroz e feijão. Esse tipo de argumento é o típico argumento de acéfalos, né? Pessoas totalmente desprovidas, né, de conhecimento, de intelectualidade, pessoas que realmente não conseguiram evoluir mentalmente ao longo da vida e realmente daí fica difícil, né, ensinar um jumento, né, a importância das empresas, né, para o desenvolvimento de criação de emprego e renda. É difícil realmente explicar, e aí eu confesso que eu acabo nem gastando muito tempo, porque a gente não consegue ensinar um pombo, né, a fazer conta, então não adianta. E quando a gente olha outros números, o Bank of America, né, não foi um banco da Argentina, um banco de Cuba, da Venezuela, ele já previu que em 2024, ou seja, neste ano, a Argentina, que tinha um déficit corrente mais ou menos de 5 a 6%, ela já vai ter um superávit de 1%, né, nas suas contas, ou seja, o Milei levando a Argentina para o caminho certo mais uma vez. Enquanto nós, no Brasil, né, com o péssimo, horrível, terrível ministro Fernando Haddad, que passou o ano inteiro tentando aumentar impostos desde a China, não sei como é que o pessoal fala das compras da China, né, que a Patrícia, por exemplo, não comprou mais nada da China porque ficou cara, não comprou mais nada, né? Então ele conseguiu destruir um mercado, né, parabéns, né, talvez ele não saiba que se cria renda quanto mais rápido o dinheiro corre, né, entre empresa, consumidor, trabalhador, enfim. A gente teve um déficit de mais de 230 bilhões de reais, ou seja, pouco mais de 2% do nosso PIB, e a gente deve ter esse ano de novo um déficit de mais de 1%, ou seja, nós caminhamos a passos largos para o desastre que a Argentina viveu nos governos de esquerda, e a Argentina já está saindo do desastre que a esquerda colocou. Espero que nós consigamos sair também o quanto antes, tá? Então isso sobre a Argentina, quis fazer esse paralelo conosco para a gente entender
que tem como o nosso país dar certo, né? Só não ter um governo perdulário, incompetente, corrupto, como a gente tem aí no governo Lula. Bom, vamos falar da questão do Jordi, né? Talvez alguma das pessoas não tenham acompanhado esse ataque à democracia que o ministro Alexandre de Moraes promoveu na última quarta-feira, se não me falha a memória, contra o nosso líder da oposição, né? O líder Carlos Jordi, uma pessoa que são poucas no mundo que eu coloco minha mão no fogo, mas conhecendo ele há 1 ano, e a Patrícia sabe quantas vezes eu comentei, né, da integridade desse cidadão, antes disso acontecer, né? De orgulho de ele ser meu líder, de ser liderado por um parlamentar tão correto como ele. Então eu quero dizer para vocês que o que aconteceu, e a gente precisa entender, para você que chegou agora, que caiu de paraquedas, Marcon, o que aconteceu? Na última quarta-feira, o meu líder, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, foi acordado com a Polícia Federal na sua porta, a mando do ministro Alexandre de Moraes, por ele supostamente ter participado da organização dos atos do dia 8 de janeiro. Aí você pergunta, mas Marcon, deve ter provas muito robustas sobre isso. E aí eu vou dar para vocês uma acusação grave, né? Algo assim, poxa vida, para entrar na casa de um parlamentar, né? E o Lira falou que ele não foi comunicado, tenho minhas dúvidas, mas enfim... É algo muito grave, né? Imaginem vocês, ao contrário, né, o poder legislativo, com a polícia legislativa mandando, né, dando uma ordem para que a polícia legislativa invada a casa de um ministro do Supremo. Vocês nem imaginem o que vai acontecer, né? Pois bem, então o contexto que fez com que ele sofresse essa busca e apreensão, né, pegar o celular dele, que inclusive tem conversas comigo, conversas com todos os parlamentares da oposição, entraram na casa dele, segundo palavras do próprio Jordi, com um fuzil. Ele estava deitado em sua cama com sua esposa e sua filha, né, de um pouco mais de 1 aninho de idade. Então, vocês imaginem a consternação que essa criança vai viver, que essa esposa vai viver. E aí você pensa, não, mas ele deve ter cometido um crime muito grave. Aí o crime foi o seguinte: existe uma pessoa que está sendo investigada pelo ministro Alexandre de Moraes, num processo que é completamente sigiloso, a gente nunca sabe o que vai acontecer, que disse o seguinte no dia após a eleição. Abre aspas. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. Fecha aspas. Aí o Jordi respondeu: fala, irmão. Que o Jordi é carioca. Fala, ele fala, irmão. Como é que é? Fala, irmão. Irmão. Ele beleza? chama todo mundo de irmão. Todo mundo. Todo mundo, as paredes. Até Rio, né? Que ele fala. As paredes são irmão. Outro dia ele foi abastecer o carro e daí ele falou pro frentista: oi, irmão. Deu, tá. Ficou que nem o Jordi, que todo mundo dizia, irmão. Aí ele respondeu: fala, irmão. Beleza? Está podendo falar aí? Aí o tal do CVC respondeu: posso, irmão? Quando quiser pode me ligar, fecha aspas. Esse foi o motivo para um parlamentar da oposição sofrer uma busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, que opera, no meu ponto de vista, completamente fora do escopo da Constituição brasileira. Essa é uma opinião minha, né? Sei que posso sofrer também busca, apreensão, prisão, cassação e sei lá mais o que, né? Mas eu acho que a gente precisa de homens corajosos nesse ponto que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? E se calar, né? Colocar a cabeça entre as pernas e ficar em posição fecal no banheiro não vai adiantar em nada, né? É fecal? Não, é fetal. Desculpa. Fetal no banheiro não vai adiantar nada. Então a gente tá trabalhando. Daí eu vou adiantar algumas coisas para vocês e algumas coisas a gente não vai poder adiantar, que é sobre a nossa estratégia de reação. A gente já teve 2 reuniões essa semana, né? Na próxima semana a gente deve ter uma reunião presencial, tá? Eu não vou especificar data nem nada disso, mas a gente vai informando vocês e a gente está trabalhando com algumas frentes que também a gente não vai divulgar aqui a pedido da nossa liderança, para que o Legislativo tenha uma reação, já que o presidente Arthur Lira, né, que infelizmente no meu ponto de vista comete um erro grave ao não se pronunciar nesse momento até aqui, né, um parlamentar da casa sofreu uma busca e apreensão claramente, né, com viés político e não jurídico, né, o presidente Arthur Lira não foi ao Twitter, como aconteceu no caso do Nicolas, quando ele botou uma peruca, em 15 minutos Arthur Lira já estava no Twitter para comentar o caso, né? Num caso gravíssimo como esse, Arthur Lira não fez nada. Então, sinceramente, a gente entende que o Arthur Lira tá cagando e andando para a oposição. Essa que é a verdade, né? Quem se enganou que o Arthur Lira poderia pensar na oposição ou eventualmente trabalhar, né, para evitar algumas desgraças que o Brasil iria ter, eu confesso para vocês
que o meu ponto de vista ele está cagando e andando para a oposição, ele não está preocupado se mais alguns parlamentares forem presos, forem caçados, tiverem busca e apreensão, porque eu acho que os interesses dele, no meu ponto de vista, são outros. Essas palavras valem a mesma coisa para o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Esses dois presidentes, no meu ponto de vista, apequenam a instituição Congresso Nacional, que é inadmissível que um poder seja soberano sobre o outro, né? Já houve numa situação o ano passado onde o Pacheco sabia que o Alexandre de Moraes ia mandar também a Polícia Legislativa entrar no gabinete de um senador, do Marcos Duval, que tem, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, né, mas isso também é inadmissível, né? É inadmissível, não existe numa democracia isso acontecer. Você nunca vê nos Estados Unidos isso acontecer contra um parlamentar, né? E ainda mais sobre uma acusação porque alguém te chamou de meu líder, coisa que a gente brinca, né? Eu chamo o Jordi sempre de meu líder, né? Ele é meu líder, enfim, né? Costumo brincar com o Bortola, meu líder, com o Scout, meu líder, enfim. Então isso, vocês podem ver que o máximo que conseguiram foi um absurdo desse, assim como tem outros, né, pessoal? Vamos pegar o Bolsonaro aqui, aqui uma deputada petista de Santa Catarina falou que o Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias aí. O Bolsonaro saiu agora, a investigação que o Ministério Público fez sobre tudo aquele absurdo do cartão de vacina, enfim, que o Bolsonaro falou que ele nunca ia tomar vacina e por aí vai. E aí descobriram que alguém, sabe-se lá quem, né? Sabe-se até talvez propositalmente, fez essa adulteração do cartão de vacina. E aí descobriram que depois de todo o desgaste que fizeram contra o nosso presidente Bolsonaro, viram que não tem como identificar, né, amor? Sabia disso? Não tem como identificar quem fez a adulteração. Talvez porque eles descobriram quem fez a adulteração e não seja interessante, né, identificar quem fez. Então ficou 2, 3, 4 semanas com essa ladainha que o Bolsonaro podia ser preso por ter falsificado um cartãozinho de vacina. Aí, lembra disso? Era desgastar. Aí prenderam o Mauro Cid pra pegar o celular dele por causa do cartãozinho de vacina, pra fazer a tal da pesca predatória, né, pra pegar conversas, enfim, eles estão tentando achar alguma coisa a todo custo, né, pra calar a nossa voz e pra asfixiar a oposição, assim como é feito em regimes comunistas que eles defendem. Então, assim, a gente vai tratar sobre estratégias, a gente vai tratar sobre direcionamentos que a gente vai ter. A gente vive um período muito difícil, né, onde a gente tem a grande imprensa basicamente vendida ao sistema, ou seja, vocês podem ver que o ministro Alexandre de Moraes vai para a Rede Globo dar uma entrevista que ele tinha planos para assassinar ele, mesmo ele estando fora do Brasil, enfim, ele não dá nenhuma prova, a Globo trata isso como sendo verdade. É mais ou menos que eu ir lá dizer que a Terra é plana, né, enfim, e aí a Globo vai dizer, não, realmente, olha só, a Terra é plana, né. Vocês podem ver que quando eles aumentam impostos, eles têm a mesma postura, né, veja bem, qual que é a parte boa de aumentar imposto, enfim, é uma palhaçada que a gente vive, né. Então, assim, a mídia brasileira hoje, ela é muito dependente de recursos públicos, porque como ela vem perdendo credibilidade e é uma mídia muito cara, as pessoas migraram muito para o celular, migraram muito para a internet. Então, basicamente, ninguém dá nem bola. Às vezes, tá com a TV ligada. Nós aqui em casa nem ligamos. Até tá estragada minha TV. Não pega nada. Até esses dias veio o Carol e o Rafa, né? Porque você precisava botar um desenho para as crianças não conseguiam. Porque a TV aqui não é aquelas smart. Mas enfim, não sei porque eu falei isso, uma informação completamente desnecessária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses meios de comunicação, eles cada vez mais dependem de dinheiro estatal. E se eles não mentirem como o governo quer, eles não recebem esse dinheiro. Então a gente precisa cada vez mais da internet, né, para ter acesso a uma informação de qualidade. E é isso que a gente está vivendo. Eles vão tentar calar a internet também, vocês sabem disso. Então a gente está num período muito complicado no Brasil, né? Alguns senadores ao longo da semana pediram através de uma carta a suspensão do ministro Alexandre de Moraes dos casos do dia 8 de janeiro. Né? Não tem mais condições nenhuma de julgar, né? Não faz sentido o que ele está fazendo. A gente vai ter agora a posse do Dino também, que deve piorar ainda mais a situação. No meu ponto de vista, ainda vai piorar muito do que melhorar. Então, semana que vem eu trago mais novidades para vocês. Peço desculpa, sempre sou muito transparente, mas hoje eu tive que cuidar um pouco do que a gente vai falar. Primeiro que muito provavelmente eu devo estar, sei lá, eu não estou sendo investigado também, né? Mas enfim, a gente, quando se propôs a entrar nesse mundo e fazer o certo, a gente sabia que isso ia ter
consequências, né? Sempre que tu faz o certo, o mal, ele trabalha contra ti. E para enfrentar o mal, tu tem que cada vez mais se agarrar ao bem. E é isso que eu tô tentando fazer, né? Talvez a gente passe por algumas provações, talvez a gente passe por cassação de mandato, a gente passe por busca e apreensão, a gente passe, sei lá, por que a gente pode passar num país quando a Constituição não é mais respeitada, quando não se tem mais lei. Mas eu garanto para vocês, né? Hoje as pessoas me pedem, fui aí nos almoços de interior, as pessoas me pedem, não desista de nós, não desista do Brasil, e eu digo para vocês que nós vamos até o fim.